Segunda Reis, capítulo 7. Então Eliseu disse: Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, se venderão 9 litros de farinha da melhor qualidade ou 18 litros de cevada por uma peça de prata. Mas o oficial que estava auxiliando o rei disse ao homem de Deus: Tal coisa não poderia acontecer mesmo se o Senhor abrisse as janelas do céu. Eliseu, porém, respondeu: Você vai ver isso com seus próprios olhos, mas não vai comer coisa alguma. Ora, havia 4 homens leprosos assentados do lado de fora das portas da cidade. Por que vamos ficar sentados aqui até morrermos? Perguntavam os leprosos uns aos outros. Morreremos de fome se ficarmos aqui, e morreremos de fome se voltarmos para a cidade. Talvez seja melhor sairmos e nos rendermos ao exército sírio. Se eles nos deixarem viver, tanto melhor. Se nos matarem, de qualquer maneira teríamos de morrer. Ao anoitecer daquele dia, eles se dirigiram ao acampamento dos sírios. Quando chegaram ao acampamento, viram que não havia ninguém, pois o Senhor fez com que todo o exército sírio ouvisse o barulho de carros em alta velocidade, de cavalos correndo a galope e os sons de um grande exército que se aproximava, de modo que disseram uns aos outros: Ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos heteus e dos egípcios para nos atacarem. Então, tomados de medo, eles fugiram durante a noite, abandonando suas tendas, seus cavalos, jumentos e tudo mais no acampamento. Só queriam salvar suas vidas. Quando os leprosos chegaram à entrada do acampamento, foram de uma tenda a outra, comendo, bebendo vinho e levando embora a prata, o ouro e as roupas que encontravam, e saíram para esconder tudo. Por fim, disseram uns aos outros: Isso que estamos fazendo não é certo. Este é um dia de boas notícias e nós não podemos ficar calados. É possível que, se esperarmos até o amanhecer, caia sobre nós alguma calamidade. Então, voltaram à cidade, chamaram os guardas da porta da cidade e disseram: Entramos no acampamento dos sírios e não vimos nem ouvimos ninguém lá. Os cavalos e os jumentos estavam amarrados e as tendas estavam todas em ordem, mas não havia uma alma viva por ali. Então, os guardas gritaram, anunciando a notícia aos que estavam no palácio. O rei se levantou e disse aos seus oficiais: Eu sei o que aconteceu. Os sírios sabem que estamos morrendo de fome. Por isso eles saíram do acampamento e se esconderam pelos campos, pensando: com certeza eles sairão e então os pegaremos vivos e conquistaremos a cidade. Um dos oficiais respondeu: Seria melhor que mandássemos alguns espias para ver. Eles podem pegar 5 dos cavalos restantes da cidade e, se acontecer alguma coisa aos animais, não será nada pior do que se eles ficarem aqui e morrerem com o resto de nós. Por isso, vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que encontraram 2 carros de guerra com os seus cavalos, o rei os enviou para ver onde o exército sírio tinha ido, ordenando aos condutores: Vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram o rastro do exército e encontraram roupas e equipamentos por todo o caminho até o rio Jordão. Na pressa de fugir, os sírios deixaram para trás essas roupas e esses equipamentos. Então, os espias voltaram e contaram ao rei o que viram. Assim, o povo de Samaria correu e saqueou o acampamento dos sírios. E assim puderam vender 9 litros de farinha da melhor qualidade e 18 litros de cevada naquele dia pelo preço de uma peça de prata, exatamente como o Senhor havia dito. O rei tinha nomeado seu principal ajudante para dirigir o movimento no portão de entrada. Porém, naquela correria de gente, esse ajudante foi derrubado, pisado e morto. Eliseu havia predito isso no dia anterior, quando o rei foi prendê-lo. E aconteceu conforme o homem de Deus havia dito. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, uma medida de farinha da melhor qualidade e
2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial do rei tinha respondido: tal coisa não poderá acontecer nem mesmo se o Senhor abrisse as janelas do céu. E o homem de Deus havia respondido: você vai ver isso com seus próprios olhos, mas não vai comer coisa alguma. E foi o que aconteceu, pois o povo derrubou e ele foi pisoteado junto ao portão da cidade e morreu. 2 Reis, capítulo 8. Eliseu falou àquela mulher cujo filho ele tinha ressuscitado: pegue a sua família e se mude para algum outro país, porque o Senhor determinou fome para esta terra de Israel, e esta fome vai durar 7 anos. Obedecendo a palavra do homem de Deus, a mulher pegou sua família e foi morar na terra dos filisteus, onde permaneceu durante 7 anos. Depois de 7 anos, ela voltou à terra de Israel e foi procurar o rei para readquirir a sua casa e a sua terra. No momento em que ela entrou, o rei estava conversando com Geazi, o criado de Eliseu, e dizia: conte-nos todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei a respeito da ocasião em que Eliseu tinha ressuscitado o menino, a própria mãe do menino entrou para apresentar ao rei o seu pedido de devolução da sua casa e da sua propriedade. Esta é a mulher, ó rei meu senhor, exclamou Geazi, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. É verdade isso que ele está contando? O rei perguntou a ela, e ela lhe disse que era verdade. Então ele deu ordens a um dos seus oficiais para fazer com que tudo quanto ela havia possuído lhe fosse devolvido, e mais a renda das colheitas desde que ela havia saído do país. Mais tarde, Eliseu foi a Damasco, capital da Síria, onde o rei Ben-Hadad estava doente. Quando disseram ao rei: o homem de Deus está na cidade, ele disse a Hazael: leve um presente para o homem de Deus e, quando você o encontrar, peça a ele que pergunte ao Senhor se eu vou me recuperar dessa doença. Hazael foi encontrar-se com Eliseu, levando consigo 40 camelos carregados com os melhores produtos da terra como presente para Eliseu. E ao chegar diante dele, Hazael disse ao profeta: seu filho Ben-Hadad, o rei da Síria, me enviou para perguntar-lhe se ele vai ficar bom. Eliseu respondeu: pode dizer a ele, certamente você vai se recuperar. Porém o Senhor me revelou que de fato ele vai morrer. Eliseu olhou firmemente para Hazael, e olhou tão firme que ele ficou embaraçado. Então o homem de Deus começou a chorar. Por que o Senhor está chorando? Perguntou-lhe Hazael. Eliseu respondeu: porque sei as coisas terríveis que você vai fazer ao povo de Israel. Você vai queimar as suas fortalezas, vai matar os jovens à espada, vai esmagar as crianças contra as rochas e vai rasgar os ventres das mulheres grávidas. Como seu servo, que não passa de um cão, poderia agir assim? Perguntou-lhe Hazael. Eu nunca praticaria essas barbaridades. Eliseu, porém, respondeu: o Senhor me mostrou que você se tornará o rei da Síria. Quando Hazael voltou, o rei perguntou a ele: o que Eliseu disse a você? Ele me disse que o Senhor certamente se recuperará, respondeu Hazael. Mas no dia seguinte, Hazael pegou um cobertor, molhou-o na água e depois o segurou firme sobre o rosto do rei até que ele morreu sufocado. E Hazael passou a reinar em lugar de Ben-Hadad. No 5º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, em Israel, e sendo Josafá ainda rei em Judá, Jeorão, seu filho, começou a reinar em Judá. Jeorão estava com 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 8 anos em Jerusalém. Porém, ele era tão perverso quanto a família de Acabe e os outros reis de Israel. Chegou a casar-se com uma das filhas de Acabe e fez o que era mal aos olhos de Deus. Apesar de tudo isso, porque havia feito uma aliança com o seu servo Davi, o Senhor não quis destruir Judá
pois havia prometido que seus descendentes sempre seriam reis. No reinado de Jeorão, o povo de Edom se revoltou contra Judá e escolheu seu próprio rei. O rei Jeorão tentou esmagar a revolta, mas não conseguiu. Ele atravessou o rio Jordão e atacou a cidade de Zair, mas foi cercado imediatamente pelo exército de Edom com seus carros de guerra. Protegido pela escuridão da noite, atacou os soldados edomitas e seu exército conseguiu fugir para casa, de modo que Edom tem mantido a sua independência até hoje. Líbina também se rebelou nessa ocasião e tornou-se independente. Os demais acontecimentos da história do rei Jeorão estão escritas no livro da história dos reis de Judá. Jeorão morreu e foi sepultado com os seus antepassados na cidade de Davi. Então seu filho Acasias se tornou seu sucessor. No 12º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, em Israel, Acasias, filho de Jeorão, começou a reinar em Judá. Acasias estava com 22 anos de idade quando começou a reinar, porém só reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe se chamava Atalia, neta de Omri, rei de Israel. Ele andou nos caminhos dos filhos do rei Acabe, pois se tornou genro de Acabe. Acasias se juntou a Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, e saiu à guerra contra Hazael, rei da Síria, em Ramote. O rei Jorão foi ferido na batalha, por isso ele foi para Jezreel para tratar dos ferimentos sofridos em Ramote. Enquanto ele estava lá, Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, foi visitá-lo. 2 Reis, capítulo 9. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e disse a ele: Apronte-se para ir a Ramote-Gileade. Leve consigo 7 vasos de óleo. Quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá, filho de Ninzi. Chame-o a uma sala particular, sem a presença dos amigos. Depois pegue o vaso e derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: Assim diz o Senhor, eu estou ungindo o rei sobre Israel. Depois feche a porta e saia de lá o mais rápido possível. Conforme lhe foi ordenado, assim fez o profeta. Quando chegou a Ramote-Gileade, encontrou Jeú sentado com os outros comandantes do exército e disse: Tenho uma mensagem para o senhor comandante. Disse ele: Para qual de nós? Perguntou Jeú. Para o senhor. O jovem respondeu. Então Jeú deixou os outros companheiros e entrou na casa. O profeta derramou o óleo sobre a cabeça de Jeú, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu estou ungindo o rei de Israel, o povo de Deus. Você deve destruir a família de Acabe, seu servo, vingará o assassinato dos meus profetas, meus servos, e do sangue de todos os servos do Senhor derramado por Jezabel. Toda a família de Acabe deve ser liquidada, todos do sexo masculino, seja escravo ou livre. Destruirei a família de Acabe, como destruí as famílias de Jeroboão, filho de Nebate, e de Baasa, filho de Aías. Os cães comerão Jezabel, esposa de Acabe, em Jezreel, e ninguém a sepultará. Depois ele abriu a porta e saiu correndo. Jeú voltou a se reunir com os outros comandantes, e um deles lhe perguntou: Está tudo bem? O que esse louco queria? Jeú respondeu: Vocês sabem muito bem quem ele era e o que queria. Não sabemos, disseram. Conte-nos o que aconteceu. Então, Jeú lhes contou que o homem tinha dito e que ele tinha sido ungido para ser o rei de Israel. Imediatamente eles tiraram suas capas e forraram os degraus onde ele pisava. Eles tocaram trombeta e gritaram: Jeú é rei! Foi assim que Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi, se rebelou contra o rei Jorão. O rei Jorão havia estado com o exército em Ramote-Gileade, defendendo Israel contra as forças de Hazael, rei da Síria. O rei Jorão tinha voltado a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos na batalha contra Hazael, rei da Síria. Jeú propôs aos homens que estavam com ele:
Já que vocês me querem como rei, não deixem que ninguém escape da cidade e vá nos denunciar em Jezreel. Então Jeú subiu em seu carro e ele mesmo foi a Jezreel para encontrar-se com o rei Jorão, que estava ali ferido. Acasias, rei de Judá, também estava lá, pois tinha ido visitar Jorão. O vigia da torre de Jezreel viu Jeú e seu sogro que se aproximavam e gritou: "Alguém está chegando com uma tropa! Mande um cavaleiro ao encontro deles e descubra se é amigo ou inimigo." Respondeu Jorão. Então o mensageiro saiu a encontrar-se com Jeú e disse: "O rei quer saber se você vem em missão de paz." Jeú respondeu: "O que você sabe a respeito de paz? Saia da minha frente." O vigia relatou ao rei: "O mensageiro se encontrou com eles, porém não está voltando." Então o rei enviou outro cavaleiro. Ele avançou na direção deles e disse: "O rei pergunta: vocês vêm em missão de paz?" Jeú respondeu: "O que você entende de paz? Saia da minha frente." O vigia relatou: "Ele chegou a eles, mas também não está voltando." E acrescentou: "Pelo jeito de guiar o carro, deve ser Jeú, neto de Ninzi. Ele dirige furiosamente." "Depressa, apronte-me um carro," ordenou o rei Jorão. Então Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, saíram para encontrar-se com Jeú. Eles o encontraram na propriedade que pertencia a Nabote. Quando Jorão viu Jeú, perguntou: "Você vem em missão de paz, Jeú?" Jeú respondeu: "Como pode haver paz enquanto as maldades e feitiçarias praticadas por sua mãe Jezabel continuarem?" Então o rei Jorão puxou as rédeas dos cavalos, deu meia volta no carro e fugiu. E enquanto fugia, gritava para o rei Acasias: "A traição, Acasias!" Então Jeú esticou seu arco com toda a força e atirou contra Jorão. A flecha o acertou nas costas, entre os ombros e atravessou o coração, e ele caiu morto no seu carro. Jeú disse a Abidcar, seu ajudante: "Joga o corpo dele no campo de Nabote de Jezreel, pois uma vez, quando você e eu íamos atrás do pai dele, Acabe, o Senhor revelou esta profecia. Ontem vi o sangue de Nabote e de seus filhos, diz o Senhor, e certamente farei você pagar por isso nesta mesma propriedade, diz o Senhor. Por isso, joga o corpo dele no campo de Nabote, conforme a palavra do Senhor." Enquanto isso, Acasias, rei de Judá, havia fugido pela estrada que vai a Bet-Ragã. Mas Jeú foi atrás dele, gritando: "Matem-no também!" E os soldados atiraram nele em seu carro, no local onde a estrada sobe para Gur, perto de Ibleão. Mas Acasias conseguiu refugiar-se em Megido, onde morreu. Seus oficiais levaram seu corpo de carro para Jerusalém, onde o sepultaram com seus antepassados na cidade de Davi. O reinado de Acasias sobre Judá começou no 11º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe. Quando Jezabel soube que Jeú havia chegado a Jezreel, pintou os olhos, arrumou os cabelos e se sentou à janela do palácio. Quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ela gritou para ele: "Como vais, Enri? Você assassinou o seu senhor?" Ele olhou para cima e viu que ela estava na janela. Então gritou: "Quem está do meu lado?" E 2 ou 3 homens de confiança no palácio olharam para ele. Então Jeú ordenou: "Joguem esta mulher para baixo." E eles a jogaram pela janela. O sangue de Jezabel espirrou pela parede e nos cavalos, e ela foi pisoteada pelas patas dos cavalos de Jeú. Jeú entrou no palácio, comeu, bebeu e ordenou: "Convém que alguém vá sepultar esta maldita mulher. Afinal, ela era a filha do rei." Mas quando saíram para sepultá-la, só encontraram a caveira, os pés e as mãos. Então voltaram e contaram a Jeú o que havia acontecido. E Jeú disse: "É exatamente o que o Senhor disse que ia acontecer por meio do seu servo Elias, o tesbita.
que os cães comeriam a carne dela e que o seu corpo se espalharia como esterco no campo de Jezreel, de maneira que ninguém poderia dizer: é Jezabel.